Olá, meu nome é Leonardo. Eu, junto com meus colegas Nicolas e Raíssa, eu quero apresentar para vocês aqui a primeira experiência do nosso laboratório de fundamentos físicos para engenharia elétrica. Bom, nesse laboratório, a gente fez vários experimentos, 4 para ser mais específico. O primeiro deles, a gente mediu a capacitância de diferentes materiais. Nós realizamos a montagem no capacitor de placas paralelas e a gente foi variando os materiais diferentes que tinham disponíveis no laboratório para a gente ir trocando os dielétricos, né? E com isso analisar a permissividade dielétrica do material, a capacitância e a resistência associada. Então, o capacitor é esse componente elétrico que a gente usa duas superfícies condutoras e entre elas um material dielétrico, um material que ele não vai conduzir a corrente logo de cara. Então, ele é capaz de armazenar a energia elétrica ali na forma de campo elétrico. Tá? O objetivo desse componente é justamente esse, armazenar a energia. Muito bem. A capacitância ela é dada segundo essa fórmula aqui da esquerda. Ela é medida em farad e a capacitância é dada como um K, ou seja, uma constante dielétrica relativa daquele material. Essa é específica e adimensional. Ela é adimensional porque ela é como se fosse um coeficiente que vai multiplicar a permissividade dielétrica do vácuo, que é tida como a padrão. Tá? Esse aqui é o valor da permissividade dielétrica do vácuo. A gente tem aqui na fórmula também a área entre as placas condutoras e a distância entre essas placas. Uma distância bem pequenininha. Tá? A gente também mediu o fator de dissipação, que ele é dado simplesmente como o inverso de um Q. E esse Q é um fator de qualidade. Ele é dado segundo essa fórmula aqui, a gente mediu ele usando um multímetro. Tá? O fator de qualidade, ele é a frequência ali do nosso circuito, a resistência em série e equivalente, tá? E a capacitância. Muito bem. Eis aqui uma foto da montagem do experimento. A gente tinha aqui esse aparelho medindo a capacitância e aqui a placa de madeira, onde a gente ia apertando esses parafusinhos para pressionar bem o meio dielétrico ali entre as placas de cobre. Nós testamos esses três materiais, o Prespan, a fibra comercial e o Pine com Mylar, cada um aqui com sua respectiva espessura. E, lógico, a área a gente manteve constante, para que a área não fosse um fator. Né? A área não era o que a gente estava querendo variar. Então, a gente variou só o dielétrico. Né? Então, medimos capacitância e fator de qualidade. Próximo slide. E eis aqui os nossos resultados. Com área constante, as distâncias são diferentes, os materiais eles tinham diferentes espessuras, mas esse aqui são os valores de capacitância que a gente encontrou. Fibra comercial com a menor capacitância, o Prespan com a maior, né? E o Pine com Mylar aqui com a capacitância intermediária. O fator de qualidade de cada um deles também está aqui descrito. E, finalmente, o nosso objetivo, eis aqui a constante dielétrica de cada um dos materiais. O Prespan ficou com a constante dielétrica menor, enquanto que o Pine com Mylar ficou com o maior valor de constante dielétrica. E no final das contas, o que essa constante significa? Né? Ela está ali representando a capacidade do material dielétrico e armazenar energia elétrica na forma do campo elétrico. Quanto maior a constante dielétrica, mais campo aquele material consegue segurar, mais energia ele consegue armazenar. A espessura dos materiais ela tem uma influência, importante, e ela influi nos nossos valores na medida em que ela interfere na constante dielétrica. Né? Porque ela entra na fórmula, então ela vai variar ali os valores de capacitância e de constante dielétrica, por consequência. Muito bem. Partindo para o experimento 2, esse experimento foi bem interessante. A gente tinha 2 eletrodos e os mesmos materiais dielétricos, e o nosso objetivo com esse experimento era determinar o ponto de ruptura de cada um desses 3 materiais dielétricos. E com isso determinar também a curva de tensão por corrente, que descrevia o ponto de ruptura. Então, o que acontecia a gente colocava os 2 eletrodos ali bem próximos um do outro, com o material, conforme vocês estão vendo aqui na foto, o material dielétrico entre os eletrodos. E aqui com esse aparelho, nós íamos variando a tensão, né? E eventualmente o material rompia, isso aparecia aqui piscava uma luzinha aqui, a gente sabia, ok, podemos parar, aqui o material já foi rompido. E, enfim, nós fizemos isso com cada um dos 3 materiais e também testamos com os materiais molhados, para ver o efeito que molhar as folhas tinha sobre esse experimento. Então, as folhas dos materiais elas foram colocadas entre os 2 eletrodos, e aqui com esse multímetro a gente estava medindo a corrente que passava. Tá? Muito bem. Aqui um vídeo do experimento sendo montado. Nos dielétricos reais, a corrente ela pode surgir por diferentes mecanismos. Né? Se o campo elétrico for suficientemente alto, por exemplo, os elétrons que estão ali dentro do material, eles ganham energia, eles sobem para níveis energéticos mais elevados, e com isso eles vão se afastando do núcleo do átomo, né? Que é positivo, que está ali atraindo os elétrons. Mas eles vão ganhando energia, vão se afastando e eventualmente eles podem simplesmente ir embora, serem arrancados do átomo. Então eles viram elétrons livres. Elétrons livres nada mais são que condutores ou melhor, portadores de carga. Elétrons livres permitem a condução elétrica. Né? Então, esse fenômeno, né, de romper o material, a ruptura de elétron, ele leva à degradação, ele literalmente forma um furinho ali no material. Muito bem. O vídeo tocou aqui, vocês viram a montagem do experimento? Você coloca uma folhinha ali e a gente vai variando lentamente o material até que aquela luzinha verde ela se acende, indicando a ruptura. Tá?
Então, e aqui no multímetro, a gente está ali medindo os valores de corrente. Enquanto que o próprio aparelho, ele acusava para a gente os valores de tensão. Ok? Tá. O material rompeu, a luzinha acendeu, a gente já parou o experimento. Muito bem. Eis aqui os resultados para cada um dos materiais que nós usamos. Esse aqui, a curva da fibra comercial. Aqui a curva do Pine com Milo. Tá? E o Prespan. Só uma exposição dos dados e dos gráficos, porque agora eu quero analisar o que esses dados significam. Nós também testamos nós também testamos o Prespan molhado. E o que houve foi, se a gente olhar aqui para o Prespan, a gente vai perceber que ele tem o menor valor de corrente. Então, você precisa de menos corrente para romper o Prespan. Se você comparar aqui, por exemplo, com o Pine com Milo precisou de 1 ampere,385. O Prespan precisou de 0,025. Então, muito menos corrente. E o valor da fibra comercial ficou ali num valor intermediário. Então, e o que aconteceu quando a gente molhou o Prespan, e a gente escolheu o Prespan justamente por ele ser o material com o menor ponto de ruptura, foi que a água ela diminuiu drasticamente o valor do ponto de ruptura. Então, mal a gente ligou a máquina ali com o Prespan molhado, ela já rompeu. O que significa que a água ali, impregnada na folha do Prespan, ela aumentou muito a condutividade elétrica. E com isso, a gente precisou de menos tensão, de menos corrente para alcançar o ponto de ruptura. Né? Muito bem. Partindo agora para analisar o fator de dissipação. O fator de dissipação ele é uma medida da ineficiência do dia elétrico. Né? O objetivo do dia elétrico é armazenar energia. Então, se o D ele for pequeno, o material é um bom isolante. Se ele for alto, o material vai perder energia significativamente. Tá? Então, a condução da corrente do material ela ocorre de forma limitada. Né? Afinal, aqueles ali são meios dielétricos, eles não são condutores, não são bons condutores. Mas essa corrente acontece, a condução acontece. É limitada, mas acontece. E ela acontece principalmente por corrente de deslocamento e algumas perdas ali no dia elétrico. O fator relativamente alto de D indica que, apesar do material ele ser um bom isolante, ele também pode apresentar uma dissipação de energia elétrica para campos oscilantes, por exemplo. O que vai tornar esse material uma escolha menos eficiente para aplicações que exigem dielétricos de baixa perda. Então, você precisa de um material que ele vai segurar o campo ali muito bem, muito tempo, de forma muito eficiente. Talvez Prespan, por exemplo, não seja uma boa escolha para o seu projeto. Muito bem, partindo agora para o experimento 3, nós tínhamos no laboratório 4 resistências diferentes e nosso objetivo era, novamente, descrever curvas de tensão por corrente para cada um desses diferentes resistores. Então, analisar o comportamento resistivo de cada um desses resistores, né? Exato, esse era o nosso objetivo. Para isso, a gente tinha à nossa disposição esses 2 multímetros, cada um medindo tensão e um medindo corrente, e um variac para a gente aplicar ali a tensão. E no final das contas a gente obteve ali um gráfico de V por I, baseando-se no mostrador de cada um desses multímetros. Eis aqui os dados do resistor de potência, um resistor bem parecido com esse aqui do slide. Então, os pontos estão aqui descritos na tabela, e bem como a regressão linear, que melhor aproxima esses pontos. Tá bom? Aqui, a bobina elétrica. Esses são os resultados para a bobina elétrica. Percebam que a bobina elétrica ela precisa de bem menos tensão, né? Para a gente ter uma condução de corrente igual. A lâmpada incandescente com o bulbo, eis aqui os resultados. E aqui a lâmpada incandescente sem o bulbo, mas mergulhada em óleo. Tá? Muito bem. Depois que a gente analisa cada um daqueles gráficos, a gente vai perceber que todos os resistores eles apresentam um comportamento mais ou menos linear entre tensão e corrente, o que vai representar justamente a resistência daquele material. Tá? Então, a lei de Ohm, ela dá para a gente essa relação linear entre tensão e corrente para resistores lineares, como é o caso de cada um dos nossos resistores observados. Aqui você consegue ver o resistor em bobina ficando incandescente à medida que a gente vai aumentando a tensão aplicada nele. Porém, o que acontece quando o resistor fica quente desse jeito é que as características físicas do material vão mudando, né? Então, a altas temperaturas, a gente começa a perceber uma mudança ali na linearidade dos nossos gráficos. O que acontece é, com o aumento da temperatura, os nossos resistores estão deixando de ser lineares. Né? Então, a corrente, ela esquenta os condutores. Aqui vocês conseguem ver o resistor ficando vermelho, né? Incandescente mesmo. Pausei aqui. Então, e assim, com o aumento da temperatura, a gente vai aumentar a resistividade e, por consequência, aumentar a resistência, segundo a segunda lei de Ohm, né? O que vai limitar a corrente que está passando. Então, os elétrons eles estão ficando muito agitados ali, e isso está atrapalhando a condução no resistor. Tá bom? Ok. Uma coisa importante que a gente percebeu ao realizar esse experimento é que os filamentos eles precisam estar protegidos, eles não podem estar expostos ao ar.
E a gente observou isso tanto no bulbo quanto no resistor com o óleo, tá? O óleo, inclusive, deu uma borbulhadazinha, ele provavelmente estava esquentando bastante ali, próximo do filamento de tungstênio, provavelmente. Então, enfim, a gente precisa proteger, né, esses filamentos, porque eles atingem temperaturas muito, muito altas, e se eles estiverem em contato com o oxigênio do ar, eles rapidamente iam oxidar, enfim, pegar fogo, e, e é isso. Os filamentos eles precisam estar envoltos em algum meio ali que mantenha o oxigênio longe deles, tá bom? Então, por isso também é importante a gente garantir que antes de mergulhar o resistor no óleo, o óleo ele estivesse sem nenhuma bolha de ar ali presa, enfim, para que o resistor ele estivesse seguro ali dentro. Tá? No caso do resistor em bobina, é interessante ressaltar, ele funciona dessa mesma forma dentro dos nossos chuveiros, né? Ele está mergulhado ali na água, que literalmente está sendo aquecida para o nosso banho, para o nosso conforto térmico, e por isso que os chuveiros não devem, pelo menos, pegar fogo espontaneamente, né? O condutor ele está sempre ali imerso em água, longe do oxigênio que oxidaria ali todo o material. E, finalmente, para o experimento 4, nós tivemos o objetivo de analisar o comportamento resistivo da água, quando a gente aplica diferentes valores de tensão. Tá? E a gente também variou as distâncias entre esses dois eletrodos aqui de grafite, vocês conseguem ver na foto, dois eletrodos de grafite, né, espaçados por esse espaçador amarelo aí. Tá bom? A água, a gente inclusive mergulhou, misturou um pouco de HCl nessa água para melhorar. Opa, acho que eu passei sem querer o slide, perdão. Enfim, melhorou a condutividade da água com o HCl. O HCl, ele, enfim, vai dissociar ali na água, vai liberar portadores de carga, o H+, né, e o Cl-, e esses portadores de carga vão ser os responsáveis por fechar o circuito. Então, o nosso gerador de tensão está ali aplicado, aplicando tensão em cada um dos eletrodos, mas os eletrodos eles precisam funcionar como um capacitor e conduzir e fazer com que a água, as cargas livres ali na água fechem o circuito para que possa haver a condução de eletricidade. Então, e a resistividade desse material ela é uma propriedade intrínseca, então a gente espera que ela se mantenha a mesma enquanto a gente for variando a distância entre os eletrodos. Justamente porque a gente não vai mudar os eletrodos de grafite se mantêm os mesmos, então a gente espera que a resistividade deles também. A resistência da água ela deve ser proporcional à distância entre os eletrodos, porque eis aqui o enunciado da segunda lei de Ohm, a gente percebe que resistência é diretamente proporcional a L de distância, né, length em inglês, a distância entre os eletrodos. Então, quanto maior a distância, maior a resistência. O P, esse P aqui, ele está representando a resistividade intrínseca de cada material, enquanto A é a área, também constante, né, no nosso caso aqui. Muito bem. Na montagem do nosso experimento, vocês conseguem ver aqui o experimento em ação. A gente tem essa fonte de tensão contínua, os eletrodos de grafite, os espaçadores plásticos de diferentes distâncias, esse aí o menorzinho de 20 milímetros, indo de 20, 100 e 200 milímetros, o tanque com água, com HCl dissociado aí dentro da água, e dois multímetros, um funcionando como um amperímetro, um funcionando como voltímetro. Tá? Então, nesse experimento, a gente fez essa montagem do circuito elétrico e a gente conectou as fontes nos dois eletrodos. E a gente colocou eles no tanque com água e conectamos os multímetros, os amperímetros, tudo para medir a tensão e corrente para a gente novamente fazer um gráfico, tá bom? Então, e depois a gente, tomadas as medidas, com uma distância L entre os eletrodos, a gente variou essa distância para tomar demais medidas. Porque o nosso objetivo justamente era esse, era avaliar a influência da distância, né, na resistividade que a gente mediu. Esses são os resultados para 20 milímetros, tá bom? Esses aqui os resultados para 100 milímetros e aqui para 200. Compilando tudo isso numa tabela, a gente percebe que a resistência é diretamente proporcional à distância, o que faz sentido, né? Se a gente lembrar da outra forma ali, o que eu falei mais agora há pouco, a resistência era diretamente proporcional à distância, de fato. Porém, a resistividade, característica de cada material, deveria ser constante, né? Ela mudou. Por que isso está acontecendo? Isso provavelmente tem a ver com as bolinhas de produto da eletrólise que estava acontecendo ali dentro do nosso tanque com água. Então, à medida que a gente ia aumentando as tensões, aumentando a tensão que a gente estava aplicando ali, bolinhas iam se formando ao redor do eletrodo de grafite. E isso é um sinal de reação química. E o que provavelmente estava acontecendo é que essas bolhas elas estavam criando zonas de resistência variável. Então, o sistema ele não estava mais respeitando a lei de Ohm a partir do momento que aquelas bolinhas estavam ali atrapalhando as nossas medições. Tá bom? Mas, conforme esperado, quanto maior a distância entre os eletrodos, maior a resistência. Tá bom? Mas a resistividade não foi constante. A gente atribui isso à eletrólise que estava acontecendo ali ao redor do eletrodo. Mas nesse sistema, o material dielétrico, ele estava atuando como um capacitor, literalmente dois eletrodos de grafite ali paralelos no capacitor. E é interessante que mesmo quando a gente desligava a fonte, ainda permanecia, a reação química ainda ocorria ali, porque tinha energia armazenada entre as placas do capacitor. Bom, e é isso. Esse foi a apresentação. Espero que tenham gostado.